Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Como é que vocês estão, galerinha do oitavo ano? Tá todo mundo bem em casa agora, em casa 100%, né, pessoal? Infelizmente, né, aconteceu o que a gente mais temia, novo lockdown. E aí a gente vai ter que ficar assistindo as aulas em casa. Bom, para a nossa disciplina de Geography não mudou muita coisa, né? Porque nossa aula continuava sendo online, tá? Continuava e continua sendo online, tá bom? Então a gente vai aqui tratar de tópicos diversos, variados, com a aula gravada, vocês podem reassistir essa aula quantas vezes vocês quiserem, tá? Então tem os prós e os contras. Eu sei que todo mundo está doido para voltar, eu sei que ninguém aguenta mais ficar em casa, né? Eu sei que todo mundo quer voltar a interagir com os amiguinhos, quer ter a vida social, porque nós somos animais, nós seres humanos somos animais sociais. A gente precisa da socialização, é uma forma da gente se expressar. E quando a gente fica isolado, isso não acontece. E é por essa razão, galerinha, que eu peço para que vocês, porque vocês, eu sei que quando a gente é pré-adolescente ou adolescente ou criança, a gente acha que a gente não tem influência nenhuma sobre o pai. Mas não é verdade, não. Que eu sei que o pai e a mãe de vocês amam muito vocês e vocês, eles sabem o quanto vocês são inteligentes. Então, vamos, pessoal, vamos persuadir as pessoas que estão ao nosso redor, tá certo? Talvez a família de você esteja fazendo tudo certinho, isolamento social direitinho, bonitinho, mas assim, influenciam os adultos ao seu redor a fazer o certo, que nesse momento é isolamento social maior possível. A gente tem 97%, né, das UTIs ocupadas, sempre lembrando que são UTIs públicas, tá? A gente vê muito em notícia, 97% ocupado, não é 97%, é 97% das públicas, tá? Particular é 89%, mas a verdade é que nem todo mundo tem dinheiro para pagar uma UTI particular, um plano de saúde particular. Então, é melhor a gente prevenir do que remediar, tá? Mesmo que a gente possa, mas tem muita gente que não pode. Então, a gente está fazendo esse isolamento não é só por nós, não, ou nossa família, não, é pelo próximo, é pelas outras pessoas, tá certo? E é um assunto importantíssimo, eu estou tratando desse assunto aqui na nossa aula de Geography, porque faz parte, né? Geografia, a gente é uma disciplina espetacular, porque a gente começa lá atrás, a gente estuda coisas de história, a gente estuda coisas de ciências, a gente envolve a matemática, a gente envolve o mundo dos negócios. Então, digamos assim, uma super disciplina que abrange, que ela tem branches, né? Ela tem raízes em várias outras disciplinas. Né? É uma super disciplina, digamos assim. Então, esse é um assunto que precisa ser tratado e eu queria passar essa mensagem. Eu me sinto na obrigação, como professor, de passar essa mensagem. Ok, boys and girls? Mas vamos lá, vamos tratar do conteúdo que a gente está tratando, né? Lá pela manhã com o Teacher Júlio, tá certo? A gente está falando de, né? A gente começa falando aqui de países desenvolvidos, a diferença, né, entre países desenvolvidos e não desenvolvidos, lá na página 46, classificação das nações de acordo com as riquezas, países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, vamos trabalhar os conceitos logo, né? Olha, developed country, né? A pronúncia é feita desse jeito. Developed country significa país desenvolvido, né? Porque country está no singular, ele no singular, a gente vai falar desenvolvido, país desenvolvido, ok? Então, vamos trabalhar em cima do conceito do que é um país desenvolvido, tá? A developed country, industrialized country, a post-industrial country, more developed country, or more economically developed country. Tudo isso aqui são conceitos, né, que têm o mesmo significado. Is a sovereign state, né?
that has a developed economy and advanced technological infrastructure relative to the other less industrialized nations. Most commonly, criteria for evaluation degree, economic development, gross domestic product, gross national product per capita, income level, industrialization, infrastructure, and so on. O que é que eu estou lendo? Vou explicar agora. Sei que muita gente entrou em pânico. What? Bom, o que é o conceito de um país desenvolvido? Bom, primeira coisa é a sovereign state, né? Ou um país independente, um país que seja completamente independente de outra nação. É uma condição para que você seja considerado um país desenvolvido e que tem uma economia desenvolvida, basicamente, né? Que tem uma economia desenvolvida. Mas esse conceito de economia desenvolvida, ela é muito ampla, né? Ela não detalha, né, assim, do jeito que a gente gostaria de detalhar. Então, vamos lá. O que é uma economia desenvolvida, né? É uma economia que, primeiro, que tem uma infraestrutura avançada, e quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala infraestrutura física, estradas, ferrovias, aeroportos, portos, né? Tudo relativo à infraestrutura, transporte público, tudo relativo à infraestrutura, mover algo ou alguém de um lugar para outro bem desenvolvido, e também a infraestrutura tecnológica, hoje em dia é fundamental para que um país seja considerado desenvolvido. Ou seja, uma internet de excelente qualidade, que todas as pessoas do país tenham acesso a essa internet de qualidade. Não é só a internet, né? Porque quando a gente fala hoje, tecnologia já vem na cabeça a internet, mas que a gente tenha telefonia, TV, outras tecnologias também já desenvolvidas e a produção dessa tecnologia. A produção. Um país desenvolvido também é considerado um país desenvolvido aquele país que desenvolve tecnologia, tá? Então, por exemplo, o Brasil produz muito pouco tecnologia. O Brasil tem uma participação boa em desenvolvimento tecnológico quando se trata de desenvolvimento tecnológico de agricultura. Desenvolve técnicas e tecnologias e novas tendências da agricultura, né? Porque a gente tem uma instituição muito boa nesse desenvolvimento que se chama a Embrapa. Mas, por exemplo, quando se trata de equipamentos, a gente já não é tão bom. Aí a Alemanha que nem é um país agricultor, né, que investe em agricultura, mas a Alemanha, Estados Unidos, Japão, ó, lá na frente. Então, quando a gente vê os equipamentos, nenhum foi desenvolvido no Brasil, né? A gente, às vezes, tem uma fábrica no Brasil, a gente tem a fábrica, mas essa tecnologia não foi desenvolvida no Brasil, tá? Ou quando foi uma besteira ou outra que foi desenvolvida. Por que isso é tão importante, pessoal? Por que isso é tão importante? Porque quando a tecnologia é desenvolvida no país, a pessoa que desenvolveu aquela tecnologia patenteia essa tecnologia no país. O que é uma patente? Uma patente é aquele documento que diz assim, olha, eu criei isso. Então, para você usar isso daí, você tem que me pagar alguma coisa. Então, o Brasil, toda vez que ele produz, mesmo produzindo alguma coisa, ele tem que pagar uma besteirinha ao país que desenvolveu, à pessoa e ao país que desenvolveu isso daí. Então, isso é importante. Isso também é importante por outras razões, porque gera excelentes empregos, né? Porque você precisa de cientista para desenvolver tecnologia, você precisa de engenheiros, de cientistas, você precisa de investimento nisso daí. Essas pessoas ganham muito dinheiro, fazem a economia gerar. Então, investimento em tecnologia é fundamental. Tá certo? O que mais a gente pode entender por país desenvolvido? Também uma riqueza. E a riqueza, quando eu falo riqueza, riqueza monetária, riqueza de dinheiro. E aí, quando eu falo de riqueza, Gross Domestic Product. Conceito esse que a gente aprendeu na aula passada, né? Gross, quem não ainda aprendeu esse conceito, vamos lá. Gross Domestic Product significa produto interno bruto. E o que é produto interno bruto?
é tudo que é produzido no país no período de um ano, tá certo? Então, o produto interno bruto, toda aquela produção que aconteceu no país no período de um ano, ela é considerada riqueza. E aí, os países desenvolvidos, eles têm um produto interno bruto, um Gross Domestic Product, bem acima de países não desenvolvidos ou países em desenvolvimento. Tá? A gente também vai tratar, né, o Gross National Product, o Gross National Product é aquele, eu não preciso anotar, porque já é um conceito um pouquinho mais complexo, mas o Gross National Product também pode ser chamado de Gross National Income. O que é, né, se chama renda nacional bruta. Renda nacional bruta. Basicamente, o que é isso? É pegar o produto interno bruto e dividir pela sua população. Porque a gente também tem países, por exemplo, como a China, que tem um produto interno bruto muito alto. Hoje a China é o segundo maior produto interno bruto do mundo, só perde para os Estados Unidos e vai ultrapassar os Estados Unidos a previsão de 2030. No entanto, a população da China é 4 vezes a população americana. Então, quando você pega essa riqueza toda e divide pela população, o que sobra de riqueza para cada cidadão é pouquinho. Então, você vê, por exemplo, aqui, se a gente vai dar uma olhada nesse mapa daqui a pouco, mas a China, developed countries, né? Você vê Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, quase toda a Europa Ocidental, mas você não tem a China nesse bolo. Por quê? Apesar de ser o segundo país mais rico do mundo, tá? Mas ela aí não entra por conta disso. E a gente também tem o per capita income, né? Que é a renda per capita. O que é a renda per capita? Professor, mas o senhor disse agora que é pegar a riqueza e dividir pela população. Não. A renda per capita é quanto as pessoas ganham em média, tá? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O produto interno bruto per capita é a riqueza do país dividida pela população. A renda per capita é o que as pessoas ganham. Então, esse vai variar geralmente para menos. Geralmente, as pessoas ganham menos, em média, que tem que ganhar muito mais, né? Tem uma elite aí que ganha muito mais, mas, em média, essa renda, né, tende a ser mais baixa do que você pegar e dividir o produto interno bruto de um país. Tá certo? Novamente, países como China e Brasil ficam distantes disso daí. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse mapa, um mapa muito interessante, tá? De Developed, eu queria ver aquela listinha que a gente viu, né? Aquela listinha que ficava lá. Mas, bom, acho que dá para ter uma noção daqui, né? A gente tem aqui, está claro, está óbvio aqui, de azul, os países, né? Desenvolvidos, aí você tem aqui Estados Unidos, bem claro, né? Estados Unidos, Canadá, os países europeus, ó, praticamente ou todos, eu não consigo ver aqui um país aqui da Europa Ocidental, pelo menos a Europa Ocidental, que não seja desenvolvido aqui, né? Você tem aqui alguns países, ó, uns pontinhas aqui no Oriente Médio, tá? Aí você vem aqui, ó, tem Japão, Coreia do Sul, né? Alguns tigres asiáticos, tá? Me admira Singapura, eu pensei que Singapura estivesse nesse meio aqui, mas Singapura não está, mas Singapura realmente é um país que tem potencial, dentro em breve vai se tornar um país de primeiro mundo. Você tem aqui a Austrália e a Nova Zelândia, e você tem aqui, né, eu acho que aqui é a Guiana, deve ser alguma Guiana, não sei se é a Guiana francesa ou Guiana inglesa ou a Guiana holandesa, né? Mas certamente ele está aqui porque é colônia, né? Se for a holandesa é porque é colônia da Holanda, se for a inglesa é colônia da inglesa e por aí vai. Por isso que ela está aqui, né?
mas não é um país. Não é um país independente, né? It's not a sovereign state. Aqui, desse lado de cá, a gente tem, desse amarelo escuro, a gente tem países em desenvolvimento. O que é que são países em desenvolvimento? Países que têm potencial para se tornarem potências, para se tornarem países desenvolvidos. Aí a gente vai encontrar a China aqui, ó, né, que é o segundo maior PIB do mundo. Tem a Rússia, que é um país gigantesco. Olha o tamanho da Rússia, né? Produção incrível de óleo, de gás, coisa desse tipo. O Brasil, né, que tem riquezas as mais variadas possíveis. E aí, basicamente, a gente tem toda a América Latina, né? A gente vai ter ilhinhas aqui, ó, mas essas ilhas daqui é porque pertencem a países desenvolvidos, né? E você vai ter algumas ilhas aqui desenvolvidas também. E você tem aqui também países que subdesenvolvidos, né? Países que não estão nem assim, não são nem considerados países que estão prontos para se transformar em países desenvolvidos, países realmente subdesenvolvidos, né? Então você tem vários países aqui africanos, né? Você tem a África quase toda, gente, aqui. É muito triste de ver, né? Porque tem uma questão histórica, né? A exploração total e absoluta, né? Dos países asiáticos, africanos, inclusive de escravidão, né? Eles, como se não bastasse roubar, usurpar, tirar as riquezas da África, ainda tiraram as pessoas para serem escravas, né? Então, a África, eu acho que não existe lugar no mundo que sofreu tanto, né? Com a exploração do que a África. Você tem aqui países também no Oriente Médio, países na Ásia, que você tem alguns países na Ásia também que são bem pobres, né? Paupérrimos, digamos assim. Algumas ilhazinhas aqui no Pacífico, tá? E você tem esses daqui de cinza, que eu não sei se de cinza realmente eu tenho que voltar lá para ver. Data unavailable, tá? Então aqui, data unavailable é porque aqui não existe informação. Data é informação, né? Não existe informação para se dar a respeito desses daqui. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, the countries by 2019. Vamos ver se aqui essa tabelinha aqui é porque não aparece o... Ah, aparece aqui. Será que aparece? Não, a informação que eu queria. Countries by 2019 GDP, né? A renda, o PIB, né? Mas aqui deixa bem claro, né? Quanto mais verde que você tem os Estados Unidos, com uma grande potência mundial, né? Per capita aqui pela população. Então, os Estados Unidos disparado aqui, ó, verdão escuro. Estados Unidos você tem esses países aqui nórdicos, ó, verdão bem escurão aqui, ó. Depois vem um verdinho mais clarinho. São os países que têm uma renda legal, uma renda boa, mas ainda não estão, né, no patamar dos Estados Unidos. Praticamente você só tem os Estados Unidos e aqui eu não sei se é a Finlândia, aqui em cima, acho que é a Finlândia ou é a Noruega, acho que é a Noruega, né? Você tem alguns países de verdinho aqui, ó, mas esse verdão escuro são poucos. Depois você vem os amarelos, que tem uma renda razoável, né? Na verdade, o amarelo escuro ó, tem uma renda razoável. Engraçado é que a China é um amarelo claro. Qual que vem primeiro? Vou ter que voltar lá, porque não é possível que a China está atrás do Brasil. Não tem a informação. Mas vamos lá para a tabela aqui, né, de país, em relação ao seu per capita, né, para a sua população. Tem a Noruega aqui na frente, depois Suíça, Irlanda, Alemanha, Hong Kong. Você vê que os Estados Unidos, apesar de ser a maior potência do mundo, disparado a maior potência do mundo, está aqui em 16º lugar. Isso daqui não, aqui é o índice de desenvolvimento humano, aqui não é a renda per capita, não. É o índice de desenvolvimento humano. Aqui já foi para essa parte, mas eu não vou tratar dessa parte, que a gente já viu isso aula passada, né? Então, aqui a gente falando mais da parte de países em desenvolvimento, a gente aqui vai tratar também de entender, né, quais são os problemas desses países em desenvolvimento, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó,
questões aqui variadas, né? Por exemplo, aqui a gente tem em países em desenvolvimento a questão da água potável, tá certo? A gente são certas coisas que a gente nem se apercebe, né? A gente nem dá valor porque a gente não passa por isso. Mas água potável, gente, em países em desenvolvimento é um problema sério. Brasil, ele não é a água potável não é tanto um problema porque a gente é muito rico nesses recursos naturais. Então a gente nem consegue perceber a falta que faz a água potável. Mas veja só, imagine um lugar que você mora que não tem água para cozinhar, não tem água para tomar, não tem água para se lavar roupa, não tem água para se tomar um banho. Imagina uma vida dessa. Não é que não tem água na torneira, tem, mas a água não presta. Então, você tem lugares ao redor do mundo com esse problema. É um problema muito sério. Porque, como a gente já falou aqui, né, nas nossas aulas, onde a água, há vida. Tá? A propósito, developing country. Né? País... Oh, ok. Developing country. País em desenvolvimento. Developing, né? ING. Ele está acontecendo. Desenvolvimento ainda está acontecendo. Países em desenvolvimento. Países se desenvolvendo, digamos assim. Então, questão da água, né? E aí envolve uma outra questão, que é a de, sanitation, né? De questão de sanitária. Com isso daí, né? Você tem um problema sério sanitário. Na verdade, é difícil até entender qual é a causa e qual é a consequência, né? A questão sanitária gera a inviabilidade da água potável, que as pessoas usam, né, digamos assim, para higiene pessoal, né, para fazer, para fezes, para urina, para tomar banho, essas coisas, elas pegam e usam, às vezes, rios, usam lagos, usam a fonte de água que elas têm perto delas, e com isso elas danificam a água. Elas, né, poluem a água a um ponto de não poderem utilizar para beber e para usar. Também tem a questão de fábricas, tem a questão, né, de governos, tem a questão de comunidades que, às vezes, não é nem você, mas vamos dizer, um rio ele passa em várias comunidades. Se alguém poluir o rio lá atrás, de onde a água está vindo, mesmo que eu faça alguma coisa, mesmo que eu não polua esse rio, mas ele já não presta para mim, né? Isso daqui traz outra questão, que é a questão da higiene, né? A questão da higiene, ela acaba gerando um problema. E isso gera vários problemas, não só de saúde, mas de pobreza. Porque se você vive doente, como é que você pode trabalhar para ganhar dinheiro? Né? Isso tudo, ó, veja como tudo é uma cadeia, né? Tudo vai, né? Porque aí você vem para a questão, ó, energy poverty, que a gente no Brasil hoje vive esse problema. Energia caríssima, porque lembra quando eu disse lá atrás que investimento em infraestrutura era uma questão fundamental para países desenvolvidos? Pois é, num país em desenvolvimento, você não tem investimento alto em energia, um investimento numa infraestrutura boa. Como você tem uma infraestrutura pobre em energia, você tem pouca energia para muita gente precisando consumir. O que é que acontece? Existe uma lei da economia chamada lei da oferta e lei da demanda. Tem muita gente querendo e pouco produto para consumir, pouco produto para ser consumido. O que é que acontece? O preço sobe. É o que acontece hoje com a energia no Brasil. A gente tem pouca produção de energia e muita gente querendo consumir energia. O que é que acontece? A gente paga um absurdo de energia. Uma família com 4 pessoas paga tranquilo, R$ 400, R$ 500 de energia. Pessoa com 4 pessoas dentro de casa e vamos dizer só com ar-condicionado para dormir, é R$ 400. É o que eu pago, uma faixa de 450, R$ 500. Eu, minha esposa e meus 2 filhos. Tudo bem, a gente tem 2 ar-condicionados, né? Tem um no quarto de cada um, mas assim, Recife, né, pessoal? A gente precisa para poder dormir, senão a gente não dorme, não. O calor é muito grande. Então, isso também é um sinal de pobreza, né? A gente também aí vai ter um alto índice de poluição em países em desenvolvimento, exatamente por uma mistura de falta de infraestrutura,
Aí, nesse caso, a infraestrutura é de saneamento básico, tá certo? E também por uma falta de educação da própria população. A população não tem a consciência de que é importante não poluir e polui. É aí os casos que a gente vê. O passe, né, a gente aqui vivencia muito. Não sei se vocês saem muito de Olinda, se passeiam muito, mas passarem do lado por um canal, gente, passar por um rio, dá uma olhada. É difícil você ver um canal ou um rio aqui em Olinda ou em Recife que não é poluído, que não é cheio de... Aí em Ouro Preto mesmo tem um canal, né? Canal, qualquer chuvinha que dá, o que é que acontece ali na PE15? Vocês devem ter vivenciado muito isso, né? Uma chuvinha que dá, bum, alaga tudo, né? A água já, bum, ultrapassa. Aquilo é uma mistura de falta de infraestrutura, um serviço mal feito, né? Junto também com a poluição que vem, que arrasta o lixo entope, e ele, vum, ele não tem para onde ele passa. A água, gente, a água, ela segue o caminho dela, você gosta ou não. Quando chove muito, a água ela vai achar o caminho dela. Então, não adianta reclamar da água, não. É reclamar, né, das soluções. A gente também vai ter a poluição, né? Quando a gente trata de poluição, a poluição do ar também, eu estou falando muito da água, né? Mas também tem a poluição do ar, tá certo? É outro problema, né? Por conta da falta de infraestrutura, a gente também tem muita mortalidade com acidentes, tanto no trânsito quanto em estradas, né? Porque a infraestrutura é muito ruim, né? É questão de infraestrutura ruim, tá certo? E a gente, tudo isso vai gerando o quê? Vai gerando pobreza. Veja só como uma coisa, países desenvolvidos, você tem infraestrutura boa, tem educação boa, isso tudo vai gerando riqueza, as pessoas vão ficando cada vez mais ricas, porque as pessoas vão tendo mais acesso à educação por conta dessa infraestrutura, e por isso que a distância entre países desenvolvidos e em desenvolvimento só faz aumentar, né? O Brasil, por exemplo, o Brasil hoje, o PIB do Brasil é em torno de 2 trilhões, dá nem 2 trilhões de dólares, né? O PIB dos Estados Unidos é 20 e tantos trilhões de dólares. Então, você tem um país feito o Brasil, quase com tamanho mais ou menos parecido com o tamanho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos só é maior que o Brasil porque tem o Alasca. Se não fosse o Alasca, o Brasil seria maior que os Estados Unidos. E você tem um país 20 vezes, que produz 20 vezes menos riqueza do que o outro. Veja a diferença. Os Estados Unidos é 20 vezes mais rico do que o Brasil. 20, né? Então, é a mesma coisa você comparar, vamos dizer, uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês e uma pessoa que ganha 100 mil reais por mês. Olha a diferença de padrão de vida. Uma pessoa que ganha 5 mil, uma pessoa que ganha 100 mil. Diferença de padrão de vida é enorme. Então, é mais ou menos isso, assim, Estados Unidos e Brasil, tá certo? Por quê? Por conta de todas essas questões. Uma coisa vai gerando a outra, né? Uma coisa vai gerando a outra. E é até difícil dizer qual é a causa e qual é a consequência. A gente tem que ir lá para a história para a gente entender a causa disso tudo, né? Então, níveis educacionais são importantes, mas uma coisa leva a outra. Planejamento familiar, tá certo? Por que planejamento familiar é importante? Porque afeta a mulher de cara, né? A mulher, ela representa a metade da população, então você afeta a metade da população de cara, mas você não só afeta a mulher, você afeta também os filhos, né? Mesmo que sejam meninos, mas afeta, porque o menino, se uma mulher, ela não se planeja, ela não arruma um parceiro, ela não casa, ela não tem pelo menos uma estrutura. Não, ninguém é obrigado a casar, ninguém é obrigado a ter uma família dentro dos padrões, tá? Mas assim, se você tem que se planejar nesse sentido. Então, se você não tem isso, seus filhos já não vão ter a mesma oportunidade de filhos de uma mulher que se organizou. Então, o planejamento familiar, esses meninos crescem com menos oportunidades e vão ter filhos também com menos oportunidades. Veja como uma coisa gera outra e vejam a importância de se investir em melhora das condições de vida para a mulher. Quando você investe em melhores condições para a mulher, você tem um efeito em cadeia que afeta toda uma sociedade, porque você afeta positivamente os filhos,
você, consequentemente, você vai ter maridos organizados, maridos educados que vão casar com mulheres que vão querer também ser organizadas e os filhos deles vão ser organizados, e assim você sai gerando uma cadeia excelente, né? Tá bom, boys and girls. E aqui questão de governança, né? Aqui o governo tem um papel crucial. Em países mais desenvolvidos, o governo é mais sério, tem menos corrupção, tem menos roubalheira. E a gente não precisa nem falar de Brasil, né, gente? Eu acho que vocês assistem televisão, vocês ouvem papai e mamãe conversando, e aqui, por falta, para não usar uma palavra mais forte, é uma palhaçada. A verdade é essa, independente de qual país, de qual presidente, de qual partido, é uma palhaçada, para não usar outra palavra aqui. Tá certo? Aquecimento global acaba afetando também, países mais pobres tendem a aquecer mais globalmente. O Brasil é uma exceção, porque o Brasil tem a Amazônia, tem muitas riquezas naturais, etc. e tal. Mas, geralmente, essa não é, o padrão. Ok, boys and girls. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje, tá certo? Só essa questão de desigualdade entre países pobres e países ricos já dá uma aula, né? A gente, mais na frente, nas próximas aulas, a gente pode falar um pouquinho de desigualdade mundial. A gente falou de desigualdade social, mas mais por uma questão no Brasil, né? Mais na próxima aula, a gente trata um pouquinho da questão de desigualdade no mundo de uma maneira geral e por que o mundo é desigual, tá? Como homework, pessoal, tá? Eu gostaria que vocês escolhessem um país para falar um pequeno parágrafo com informações desse país. Pode ser um país desenvolvido, pode ser um país em desenvolvimento. Mas que você explique se ele é desenvolvido, se ele é em desenvolvimento, por que ele é desenvolvido, por que ele é em desenvolvimento, informações, um parágrafozinho em inglês, tá bom? Posta lá no Class App, manda para mim no privado, ou se quiser, anexa lá na mensagem que eu mando, lembrando a vocês da aula, tanto faz. Quiser tirar uma foto de escrito no caderno, faz. Se quiser fazer logo no computador, Ctrl+C, Ctrl+V e colar lá direto, também faz. Como quiserem, pessoal, tá bom? Ok, então, Teacher Leo deseja a todos um excelente fim de semana e vamos se cuidar, gente. 10 dias, vamos botar 20 dias, né? 15 dias, né? Não, são 10, mais uma semana, vamos botar 17, 18 dias, que vai ser depois da Semana Santa. Mas vamos fazer bem feitinho, porque se a gente fizer, a gente baixa esse percentual, pelo menos de leitos, e a gente consegue segurar até chegar a vacina, tá bom? Teacher Leo is gone. Goodbye.